Ok, vamos lá. Estamos essa semana lendo Parshat Tetzaveh, Beatá Tetzaveh. E hoje à noite nós temos a data de 7 de Cheshvan. 7 de Adar. O que aconteceu em 7 de Adar? 7 de Adar é o dia do nascimento e o falecimento de Moshe Rabbeinu. E tem uma conexão sempre. A Parashat Tetzaveh, ela coincide com a Parashá do falecimento de Moshe Rabbeinu. Qual é a conexão que nós temos dessas duas datas, esses dois assuntos? Então, isso é conhecido que o Baal HaTurim ele fala que Parashat Tetzaveh é a única parashá desde o nascimento de Moshe Rabbeinu até o final, até o tratado, até o Chumash Dvarim, que não consta o nome de Moshe Rabbeinu. A parashá inteira não consta o nome de Moshe Rabbeinu. Qual é o motivo que não consta o nome de Moshe Rabbeinu? Aqui na parashá seguinte, na semana que vem, nós vamos ler Parashat Ki Tisa, que lá ele fala sobre o pecado do Chet HaEgel, o pecado do Egel, que aconteceu em Parashat Ki Tisa. E quando o povo de Israel fez o pecado do Egel, Deus falou para Moshe Rabbeinu, Ve'atá nichali, agora me deixa que eu vou exterminar esse povo. Aí Moshe Rabbeinu falou para Deus, Ve'atá, então Moshe Rabbeinu rezou para Deus. Depois ele falou o seguinte, Ve'atá, e agora, im tisach hatatam, se você vai perdoar o pecado deles, ve'main, caso contrário, mechenena, mesifrecha asher katafta, me apague do livro que você escreveu. Então, já que Moshe Rabbeinu pediu para que Hashem, então Deus falou, não, mi asher chatali, emchenu mesifri. Aquela pessoa que pecou para mim, essa que eu vou exterminar. Você não pecou. Nossos sábios dizem que a Klalá, a maldição de um tzadik, mesmo sob condições, mesmo que a condição não ocorre, ela acontece, a maldição de um tzadik acontece. Já que ele pediu, ele pediu para que Deus apagasse ele do livro que você escreveu. Então, essa maldição aconteceu. Só que Deus não apagou ele de toda a Torá, apagou ele de uma única parashá, que é a parashá que nós estamos lendo agora, essa semana, foi a única parashá que Hashem apagou o nome de Moshe Rabbeinu, então por isso o nome dele não consta nessa parashá. Então aqui nós vemos que essa parashá, a única parashá que não consta o nome de Moshe Rabbeinu por esse motivo, porque na verdade Moshe Rabbeinu ele pediu para que Deus apagasse o nome dele da Torá, caso ele não perdoasse o povo de Israel. Tá bom? Então por isso escolheu essa parashá. Mas aí a pergunta vem, na verdade a parashá onde Moshe Rabbeinu pediu para que o nome dele seja apagado, na parashá da semana que vem. Então, quando que o nome de Moshe Rabbeinu deveria ser omitido? Na outra parashá da outra semana, e não nessa semana que é anterior. Por que realmente é justamente na nossa parashá que o nome de Moshe Rabbeinu foi omitido? Baal HaTurim explica que já que nessa semana sempre coincide com a data de 7 de Adar, que é a data de hoje à noite, na data que faleceu Moshe Rabbeinu, em lembrança ao falecimento de Moshe Rabbeinu, o nome dele foi omitido justamente nessa parashá. Já que ele faleceu, nós temos que omitir o nome dele na parashá. Então foi escolhido justamente nessa semana e o nome dele foi omitido nessa parashá. Então isso, por causa Parashat Tetzaveh, então o nome dele foi omitido pelo pedido de Moshe Rabbeinu, e porque justamente nessa semana, que nós temos nessa semana, o falecimento de Moshe Rabbeinu, então por causa disso que Moshe Rabbeinu não foi, o nome dele foi omitido.
No entanto, o Rebbe faz aqui uma pergunta muito forte. Nesse dia 7 de Adar, não somente que Moshe Rabbeinu faleceu, mas também nasceu. E já que ele nasceu, ele mereceria que o nome da Parashá, o nome dele constaria na Parashá, que foi na semana que ele nasceu, 7 de Adar. E mais ainda, a Gemara nos diz que quando o Haman ele estava fazendo o sorteio para saber quando ele ia exterminar o povo de Israel, e quando coincidiu com o mês de Adar, está escrito que Samach Simcha Gdolah. Ficou muito contente. Justamente no mês de Adar, que é o mês que Moshe Rabbeinu faleceu, é o mês de azar para o povo de Israel. A Gemara fala, Velo Yadar. Moshe Rabbeinu não estava sabendo que foi no mês de Adar que faleceu Moshe Rabbeinu, mas também foi no mês de Adar que nasceu Moshe Rabbeinu. E ele fala para assim, o dia do falecimento dele, o dia do nascimento dele foi tão forte que foi suficiente e forte para neutralizar o dia do seu falecimento, de perdoar o dia do seu falecimento. Quer dizer, o dia do nascimento dele foi tão forte que realmente ele tinha a força de neutralizar o trabalho de Moshe Rabbeinu. Então, isso realmente Então, isso é, na verdade, o motivo. Então, isso que significa o dia 7 de Adar. Então, na verdade, é o seguinte: normalmente, quando uma pessoa nasce, o que acontece com ele? Cada ano que ele comemora um ano, se faz o aniversário dele. Faz um ano, faz aniversário 1 ano, 2 anos, aniversário 2 anos, 3 anos, assim por diante. Quando a pessoa faz 50 anos, que depois ele não conta mais, até 50 ele conta, depois não conta mais. Então, ele faz aniversário de 50 anos. Depois que chega aos 120 anos, a pessoa vai embora desse mundo, já não se comemora mais o aniversário. E quem te lembra? O Yahrzeit. Esse é o dia do Yahrzeit. Assim, o aniversário já não é mais comemorado, porque não tem mais para quem cantar parabéns. Ele já está mais aqui. Então, nós lembramos o dia do Yahrzeit. Então, se o dia 7 de Adar é o dia que nasceu e faleceu Moshe Rabbeinu, o que a gente tem que comemorar hoje? O falecimento de Moshe Rabbeinu, porque o nascimento já passou, ele já morreu. Então, Moshe Rabbeinu tem que comemorar agora o falecimento dele. Então, por que a Gemara nos diz que Kedai Huladeto, que o nascimento dele é suficiente e forte para abolir o dia do seu falecimento? Pelo contrário, agora devemos lembrar só o falecimento e não o nascimento. Por que a gente lembra o nascimento tão forte que a gente até esqueceu do falecimento dele? Então, a explicação que ele vai dar é uma explicação interessante. Fala o seguinte: a Gemara nos diz que quando uma criança nasce, Rashi nos diz, deveríamos se lembrar o dia do nascimento dele com certa seriedade, ou com um certo medo, uma certa suspeita, porque a gente não sabe o que vai acontecer dessa criança. Não sabe se vai ser bem afortunado, se ele vai se comportar bem, se vai ter uma longa vida, vai ter saúde, a gente não sabe. Então, o dia do nascimento deve ser uma incógnita. No momento que a pessoa falece, com bom nome, fez tudo de bom, devemos comemorar com alegria. Fulano faleceu com bom nome. E por que justo o contrário? Quando nasce, está todo mundo comemorando, e falece, está todo mundo triste. Devia ser o contrário. E o Midrash dá um exemplo para isso. Um barco, um navio, quando ele vai zarpar, então todo mundo vai no porto comemorar que o navio está zarpando, se pega uma garrafa de champanhe, se quebra no navio, uma festa. Alegria. Mas por quê? A gente não sabe qual vai ser a sorte desse navio. Ele vai estar numa jornada, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando o navio chega, todo mundo vai receber, ninguém faz festa nem nada. Por quê? A mesma coisa. A pessoa que nasce é um navio que parte, é um navio que está saindo dos céus. E quando ele vai embora, é um navio que chega à sua casa, chega de volta. Então, devia ser o contrário, comemorar o momento da chegada e não o momento da saída. Mas as pessoas, é assim que é. Essa dúvida acontece somente numa pessoa normal, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Então, por isso, no dia do nascimento devia ser apreensível. As pessoas deviam ficar apreensíveis, não alegres. Diferente foi com Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu nasceu,
Está escrito, Vateira oto kitov hu. Todo mundo viu que ele era bom. O que quer dizer ele era bom? Então, a Gemara traz sobre isso duas explicações. Bom quer dizer luz, como está escrito, Deus viu que a luz é boa. Isso quer dizer que quando Moshe Rabbeinu nasceu, a casa inteira se encheu de luz. Isso é uma explicação. Tem uma outra explicação, que quando Moshe Rabbeinu nasceu, no lado que Shehu Mahul, ele já nasceu, já com Brit Milá feito. Não precisava fazer o Brit Milá para ele depois. Duas explicações. Então, o Rebbe ele explica que quando tem duas explicações sobre a mesma palavra, é que elas têm uma conexão entre si. Por que quando Moshe Rabbeinu nasceu, até a casa inteira se encheu de luz? Porque ele nasceu já com Brit Milá feito. Qual é a conexão entre essas duas coisas? A explicação é a seguinte: o que quer dizer que a casa se encheu de luz? Que luz era essa que se encheu de luz quando nasceu Moshe Rabbeinu? Está escrito, o rei Salomão ele fala, Ner Hashem Nishmat Adam. A vela divina é a alma do ser humano. A vela de Deus é a alma do ser humano. Então, a alma é uma vela, ela é luz. Então, quando uma pessoa nasce, todo mundo que nasce tem que encher a casa de luz, porque ele é uma vela. Por isso, quando Moshe Rabbeinu nasceu, a casa se encheu de luz. Ai, mas por que isso só aconteceu com Moshe Rabbeinu e não acontece conosco? Porque se você vai acender uma vela debaixo de um anteparo opaco, debaixo de uma parede preta, fechado de todos os lados, não vai iluminar nada. Quando você quer dormir, você fecha a porta, já não vê mais a luz. Ou, hoje em dia, daqui essa vela de Shabbat, você coloca uma cobertura preta, já não vê mais luz. Porque essa cobertura, ela não deixa que a luz transpasse ela oculta a luz. A mesma coisa, a nossa Neshama vem para esse mundo, mas ela entra dentro do nosso corpo. O nosso corpo é material, e essa matéria encobre essa luz da nossa Neshama, e por isso não dá para ver a luz da vela, quer dizer, não dá para ver a luz que acontece quando a gente nasce. Por quê? Porque o nosso corpo é opaco, ele é material, ele impede que a divindade, a luz divina da alma, ela transpasse o corpo. Diferente de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ele tinha um corpo refinado, tinha um corpo que era delicado, eido, que era delicado. Ele não tinha a força de ocultar a luz da alma. Então, por isso, a alma de Moshe Rabbeinu, a luz da alma dele passava pelo corpo, a casa em toda se encheu de luz. E isso significa que ele nasceu já com Brit Milá feito. O que quer dizer isso? O prepúcio, que essa pele do Brit Milá simboliza as forças da impureza, as klipot, que elas encobrem a luz da Torá, elas encobrem a luz do judaísmo, elas encobrem a luz espiritual e a luz divina da alma. Então, quando o nosso corpo está ligado com as impurezas, então realmente a luz da alma não passa. Moshe Rabbeinu já nasceu com Brit Milá feito, ele não tinha essa ocultação, ele não tinha o prepúcio, não tinha essas forças da impureza. Por isso, o corpo dele era totalmente transparente, deixava passar a luz da alma, porque ele não era materializado, ele era refinado, ele era delicado, ele era diferente, por isso não deixava passar a luz da alma. E isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu, que a casa inteira se encheu de luz, por quê? Porque ele nasceu já com Brit Milá feito. Ele nasceu com Brit Milá feito, ou seja, não tinha, o corpo dele não era uma cobertura para a alma dele. E por isso, realmente, o nascimento dele foi tão forte que não tinha-se dúvidas. Normalmente, como nós falamos, uma criança nasce, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. Mas não tinha-se dúvidas que Moshe Rabbeinu ia ser um grande tzadik. Ele ia ser perfeito, porque ele não tinha nada que impedia isso. O corpo dele não era páreo para a alma dele. O materialismo dele não ocultava a santidade dele. Então, não tinha dúvida que ele ia ser realmente totalmente refinado. Então, por isso, fala para nós, Agmará, Kdai huladeto, sheyechaper al mitato. O nascimento de Moshe Rabbeinu foi tão forte que ele ocultou, ele neutralizou o falecimento dele. Hoje em dia só lembramos o nascimento dele. Por quê? O que acontece no falecimento de uma pessoa? Deus nos livre, depois de 120 anos. O que acontece? A alma se desprende do corpo.
quem morre? A alma morre ou o corpo morre? A alma não morre. A alma é eterna. A alma continua para sempre, continua na jornada. O que morre é o corpo. O corpo ele é enterrado, mas a alma continua firme e forte. Isso que o Rebbe falou várias vezes. O que a pessoa, no momento que a pessoa está enlutado, nós temos que consolar ele. Qual é o consolo que se dá para uma pessoa enlutada? Que não pense que a morte é algo verdadeiro, é algo real. É algo surreal, porque, na verdade, quem morre é só o corpo, a alma continua presente no lar. Como Moshe Rabbeinu, o corpo dele era secundário à alma dele. Então, realmente, pode ser que ele faleceu fisicamente, o corpo foi embora. Mas o principal dele é a alma não morreu. Então, por isso que o falecimento dele nem é lembrado. Porque o falecimento dele é apenas a perca do corpo, mas para ele realmente o principal, o nascimento dele era tão forte que demonstrou que mesmo em vida o principal dele era a alma e não o corpo. A casa inteira se encheu de luz, porque o principal de Moshe Rabbeinu era a alma, a luz, e não o corpo. Então, quando ele faleceu, aí tá bom, mas a alma continua, o que era antes continua. Não se desfez. A Gemara nos diz em Sotá que Moshe Rabbeinu não morreu. Moshe Rabbeinu lo met. Moshe Rabbeinu não morreu. E por isso ninguém sabe onde ele está enterrado até hoje. Lo yadai shet kvudato. Por quê? Normalmente, quando a pessoa falece, se coloca ele no cemitério, todo mundo vai querer visitar ele. Onde eles vão visitar ele? No cemitério, onde se encontra o corpo. Como Moshe Rabbeinu, o principal dele não era o corpo, então Deus fez uma forma tal que ninguém sabe onde ele foi enterrado. Para ninguém visitar o túmulo dele, porque Moshe Rabbeinu não é túmulo. Moshe Rabbeinu é alma, Moshe Rabbeinu não morreu, que a alma dele é eterna. Isso aqui é uma coisa que vai durar para sempre. Porque o principal assunto de Moshe Rabbeinu é a alma. Então, aqui a gente vê o que é o principal de Moshe Rabbeinu. É o nascimento dele, e não o falecimento dele. Então, aqui, dia de 7 de Adar, nós comemoramos o 2, mas na verdade, isso aqui é o nascimento dele, é principal. Por isso, em certas comunidades, o dia 7 de Adar é comemorado com jejum, pelo falecimento de Moshe Rabbeinu. Inclusive, aqueles que participam da Hebra Kadisha jejuam amanhã. O jejum disso é o 7 de Adar, desculpe, não 7 de Adar. 7 de Adar é comemorado com jejum, porque é o falecimento de Moshe Rabbeinu. Mas entre os Hassidim é comemorado com festa, porque para nós o principal foi o nascimento de Moshe Rabbeinu. Entre os Rebbeim, no dia de 7 de Adar, não se fala Tachanun. A partir do momento que eles assumiram a liderança, então eles são, na verdade, a sequência de Moshe Rabbeinu, então eles não falam Tachanun. O povão fala Tachanun, que nós não sentimos a grandeza de 7 de Adar. Mas entre os Rebbeim, que eles sabem a importância de 7 de Adar, então eles não falam Tachanun. Que o principal aqui é o nascimento de Moshe Rabbeinu, e não o seu falecimento. Então, aqui surge a dúvida. Nós falamos que Parshat Tetzaveh é a Parashá que nós não lembramos o nome de Moshe Rabbeinu, porque justamente nessa semana ocorre 7 de Adar, que é o falecimento dele. Por isso, já que ele faleceu, então por isso nós não lembramos o nome dele. Mas o principal aqui é o nascimento, que nem Haman falou. Ele pensava que é o mês de Azar, porque nesse mês faleceu Moshe Rabbeinu. Velo Yadar, ele não sabia que nesse mês nasceu Moshe Rabbeinu, um mês de sorte. E por isso, pelo contrário, então o que é mais importante? É o nascimento dele. Então, se o nascimento de Moshe Rabbeinu é tão importante nesse mês, então nessa paraxá deveria lembrar o nome de Moshe Rabbeinu mais que todas as outras paraxá da Torá, porque nessa paraxá nasceu Moshe Rabbeinu. Então, por que realmente nós omitimos o nome de Moshe Rabbeinu justamente nessa paraxá quando ele nasceu, que o principal dele é o nascimento? Mas aqui o Rebbe dá uma explicação muito, muito interessante. Essa paraxá não consta o nome de Moshe Rabbeinu, mas é a única paraxá da Torá que a primeira palavra dela é Moshe Rabbeinu. Todas as paraxá da Torá falam vai daber Hashem, Moshe Lemor. A primeira palavra vai daber. Vayomer Hashem, Moshe Lemor. Nós temos Ve'ela Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. O nome de Moshe Rabbeinu sempre é a quinta, sexta palavra que tem na paraxá. Aqui na nossa paraxá, a primeira palavra da paraxá qual é? Ve'ata tetzaveh bnei Israel. E você, Moshe Rabbeinu, vai ordenar o povo de Israel, só que não consta o nome dele, consta somente a palavra Ve'ata, em você. Ve'ata quer dizer Moshe Rabbeinu. A primeira palavra da nossa paraxá é Ve'ata.
Quer dizer, a primeira palavra da nossa paraxá é a pessoa de Moshe Rabbeinu, não com o nome dele, mas a pessoa dele está na primeira palavra da paraxá. E por que realmente, se já estamos lembrando Moshe Rabbeinu, por que nós não damos um kavod e lembramos o nome dele? Por dois motivos. Um motivo porque nesse dia faleceu Moshe Rabbeinu, por isso nós omitimos o nome dele. E outro motivo porque nesse dia nasceu Moshe Rabbeinu. Quando uma pessoa nasce, ele não tem nome. Ninguém é chamado com nome quando ele nasce. Ele só recebe o nome dele na hora do bris. Mas no dia do nascimento dele, ele não tem nome. E Moshe Rabbeinu, ele só recebeu o nome de Moshe, no mínimo, 2 anos depois que ele nasceu. Até 2 anos depois que ele nasceu, ele tinha outro nome. A Gemara fala que ele se chamava Tuvia, ou chamava Tov, tinha outros nomes. Quem deu o nome dele de Moshe Rabbeinu, de Moshe, Bat Paró, quando ela recebeu ele de volta, depois dos 2 anos de amamentação. Aí vai Krashmo Moshe, aí ele foi chamado de Moshe, porque Minamai Mishitiu, que eu te tirei da água. Mas até 2 anos de idade, Moshe Rabbeinu não era chamado de Moshe. Ele tinha outro nome. E antes do bris, nem nome ele não tinha. Ele nem fez bris, na verdade. Mas antes de tirar a primeira gota de sangue, nem nome ele não tinha. É por isso, já que nasceu Moshe Rabbeinu, então quando ele nasceu, como chamavam ele? Veatá, e você? Quando a pessoa nasce, que nome dão para ele? Ei, fulano, você? Veatá. Esse é o nascimento de Moshe Rabbeinu. O nome dele foi omitido porque nessa paraxá faleceu Moshe Rabbeinu. E por que ele é chamado só de Veatá? Porque nessa paraxá nasceu Moshe Rabbeinu. Quando nasceu Moshe Rabbeinu, ele não tinha nome. O nome ele recebeu somente depois. Mas aí o Rebbe explica aqui isso um pouquinho mais profundo. O que quer dizer que ele não tinha nome? O nome de uma pessoa não é ligado com o íntimo da pessoa. Se a pessoa estivesse no mundo sozinha, não precisaria de nome. Para viver, não precisa de nome. O nome da pessoa é algo superficial. Para as pessoas poderem chamar ele com algum nome, ele tem um nome. O nome dele só importa para os outros. Para ele mesmo, não importa o nome dele. Se nós estivéssemos sozinhos no mundo, ei, não podíamos chamar só de... Não precisa de nome. Nome é uma coisa que a gente dá... tem a ver com a parte exterior da alma, não com o íntimo da alma. Aquela alma que dá vida para o corpo, que conecta-se com o corpo. Por isso que a pessoa desmaia, fala o nome dele, porque isso volta a alma para o corpo material. Mas a alma por si só está acima de qualquer nome. Nós encontramos também em relação a Deus. Quando nós falamos que Deus tem um nome, esse nome está ligado com uma das irradiações divinas, de uma das formas que Deus se expressa, de umas expressões divinas. Como está escrito, que quando o povo de Israel vai perguntar, Moshe Rabbeinu falou, se o povo de Israel perguntar qual é o nome de Deus. Então Deus falou, quer dizer, eu não tenho um nome específico. Conforme meus atos, eu sou chamado. Quando eu faço bondades, eu sou chamado de Ekel. Quando eu faço severidade, eu sou chamado de Elohim, assim por diante. Deus não tem o nome dele, ele tem o nome das suas emanações, das suas irradiações, das suas expressões. Quando Deus age dessa forma, era chamado Hashem, dessa forma Elohim, chamado naquela, assim por diante. Porque a pessoa, por si só, Deus está acima de qualquer nome. Por isso, no momento que Deus foi entregar a Torá, no Monte Sinai, o que ele falou? Anochi, Hashem, Elokecha. Anochi, eu. Hashem, eu, Deus. Elokecha, teu Deus. 3 vezes Deus. Anochi é Deus. Hashem é Deus. Elokecha é Deus. Porque essas 3 expressões. Ele quis dizer o seguinte: Anochi, a essência divina é eu. Está acima de qualquer nome. Depois dessa essência divina se rebaixa para o nível divino que é chamado Yashem, Yud Kei Vav Kei, o tetagrama Havai, que é o nome da essência divina, mas também é um nome, também é uma parte exterior, não é igual a Anochi. E depois ele se revela no nível inferior, que é Elohim, Elokecha. Quer dizer, o nome de Deus é apenas um raio divino e tem vários níveis. Hashem é um, Elokecha é outro. Mas a essência divina é chamado Anochi, eu. Assim também, Tzadikim do mesmo Borá. Moshe Rabbeinu, na sua essência, ele era chamado de Veatá. E você? Moshe Rabbeinu, no seu nível superficial, exterior, ele é chamado de Moshe. Mas Moshe já é um nome, já é algo superficial. Mas Moshe Rabbeinu, ele estava ligado com o nível da sua essência que está acima do seu nome.
Como Moshe Rabbeinu chegou a esse nível? Como Moshe Rabbeinu realmente chegou a um nível que está acima do nome dele? Então, como nós falamos antes, por que o nome de Moshe Rabbeinu foi omitido nessa paraxá? Porque na paraxá da semana que vem, quando Deus falou, eu vou exterminar o povo de Israel, então Moshe Rabbeinu falou, ele falou para Deus, se você vai perdoar o pecado deles, e se não, me apague o nome da tua Torá. Naquele momento, Moshe Rabbeinu ele fez um ato de autossacrifício. Ele estava disposto de enfrentar Deus, mesmo sabendo as consequências. Ele estava disposto que o nome dele vai ser apagado de toda a Torá. Para quê? Para salvar o povo de Israel. Para que Deus poupasse o povo de Israel. E esse é o assunto de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele era o Eneman, o pastor fiel do povo de Israel. Para proteger as suas ovelhinhas, ele está disposto ao alto sacrifício. Então, por isso, Moshe Rabbeinu falou, se você vai perdoar o pecado deles, muito bem. Vem mais, em caso contrário, me apague da sua Torá que você escreveu. Então, já que ele chegou a um nível de alto sacrifício, e o alto sacrifício está ligado com a essência da alma que está acima do nome, por isso o nome dele foi apagado dessa paraxá, demonstrando que Moshe Rabbeinu chegou a um nível tão alto que ele não é mais chamado de Moshe, é Veatá, e você está falando da essência de Moshe Rabbeinu, e por isso realmente ele consegue chegar à essência divina pelo alto sacrifício que ele teve pelo povo de Israel. Então, Parashat Tetzaveh é a paraxá que é omitido o nome de Moshe Rabbeinu, mas a paraxá onde Moshe Rabbeinu se revela no nível mais elevado que em toda a Torá. Ele chega à essência da alma que está acima de qualquer nome. Por quê? Por causa do alto sacrifício que ele fez para o povo de Israel. E isso ele mostrou para todo o povo de Israel, que no momento que eles querem se ligar com Deus, o nível máximo é através do alto sacrifício. Agora nós vamos entender o início da paraxá. Está escrito, começa a paraxá dizendo, Veatá tetzaveh bnei Israel, você vai ordenar o povo de Israel. Veikhu eilecha, eles vão pegar para você, shemen zayit zach, o azeite da azeitona pura, katit, que ele foi espremido, lamaor, para a luminária, para a menorá. E o Rebbe ele faz aqui algumas perguntas sobre esse passuco. O que quer dizer? Veatá tetzaveh, você vai ordenar o povo de Israel. Moshe Rabbeinu não ordena ninguém. Moshe Rabbeinu era só um shliach de Deus para passar a ordem divina. O que quer dizer, Veatá, você vai ordenar o povo de Israel? Depois, por que precisavam trazer o azeite para Moshe Rabbeinu? No próximo passuco está escrito que o azeite era trazido para acender a menorá, que acender a menorá era Aharon, não era Moshe Rabbeinu, era o irmão de Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu tinha que receber? E depois, por que está escrito Katit Lamor, que o azeite é espremido para a luminária? Devia estar escrito espremido para iluminar, não para a luminária. Então, o Rebbe explica aqui que essa força de auto-sacrifício que Moshe Rabbeinu teve, nesse momento que ele recebeu, que ele estava disposto a se auto-sacrificar pelo povo de Israel, naquele momento ele conseguiu passar esse sentimento de auto-sacrifício para o povo de Israel. Isso quer dizer, Veatá tetzaveh bnei Israel, você vai ordenar o povo de Israel. Tetzaveh quer dizer, não somente ordenar, tetzaveh quer dizer conectar. Moshe Rabbeinu, você vai conseguir conectar o povo de Israel para esse teu nível. Como? Se eles vão saber que através do katit, se eles vão se oprimir, se espremer, o trabalho do auto-sacrifício, eles vão chegar para a luminária. A luminária é a fonte da luz. É a essência divina que é a fonte da luz. A luz quer dizer a irradiação divina. A luminária é a fonte da luz. Vocês vão chegar à luminária, quer dizer, através do auto-sacrifício, vocês vão chegar até, igual eu cheguei, não ligado com o nome, que é apenas luz, mas com a luminária, que é a fonte da luz. Quer dizer, ele conseguia transmitir isso aqui para o povo de Israel. A fonte da luz é a essência divina por causa da ligação dele com o auto-sacrifício de Moshe Rabbeinu. E isso está ligado com a paraxá que nós lemos, Parashat Zachor. Nós falamos que Deus fala que o nome de Deus não está completo, Ein Hashem Shalem, até que o povo de Israel não vai exterminar Amalek. O que quer dizer Amalek? Amalek, ele coloca Amalek, nós temos a mitzvah de exterminar a lembrança de Amalek. Hoje em dia nós não temos um Amalek. Quando a gente vai encontrar Amalek? Vamos pegar uma arma, vamos procurar Amalek. A gente não tem esse Amalek. O que quer dizer exterminar Amalek? Então, a explicação disso não é um Amalek que fisicamente que se encontra no mundo que a gente não sabe onde ele está,
Nós estamos falando do Amaleque que se encontra dentro de cada um. Cada um tem um Amaleque. Amaleque, qual é o trabalho de Amaleque? Asher korcha baderech, ele esfriou você no caminho. Quando a pessoa, Amaleque é um bichinho pequeno que tem lá dentro do nosso lado esquerdo do coração, que ele quer esfriar a gente no caminho de Deus. O assunto dele, Amaleque, é o valor numérico da palavra safek, ele é dúvida, ele coloca dúvidas na pessoa. Será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Quer dizer, Amaleque simboliza o lado negativo que quer impedir a gente de seguir o nome, de seguir a vontade de Deus. Enquanto Amaleque trabalha, o nome de Deus não está completo, porque nós não conseguimos preencher o nome de Deus, que é só feito só preencher o nome de Deus através de Torá e Mitzvot, nós preenchemos a vontade de Deus. Mas Amaleque, ele obstrui, ele não deixa isso aqui. Mas através do trabalho do auto-sacrifício, nós acabamos com Amaleque e nós chegamos a um nível que está acima de qualquer nome, isso preenche qualquer nome, isso consegue trazer de volta o nome de Deus no nível mais pleno, no nível mais completo. E isso significa o trabalho de Atat Etzaveh. Atat Etzaveh significa que o trabalho de Moshe Rabbeinu, que ele mostrou que o nome dele está acima, ele nasceu sem nome, demonstrando que o auto-sacrifício dele levou a um nível tão elevado que ele chegou à sua essência, que está acima de qualquer nome, e por isso aqui vem antes. Isso vem antes até mesmo da promessa do pedido de Moshe Rabbeinu que me extermine meu nome, porque esse ato de auto-sacrifício levou ele a um nível até mesmo acima de qualquer nome, e isso realmente trouxe a essência divina para perto dele, e ele tem a força de conectar o povo de Israel através disso. O Rebbe, ele fala que Moshe Rabbeinu, ele é chamado por causa disso Maraya Mehemna, o pastor fiel. O que quer dizer pastor fiel? Existem duas explicações para pastor fiel. Que ele era pastor fiel, que ele cuidava do povo de Israel com fidelidade. E outra explicação, pastor fiel, o pastor da fé, que da mesma forma que um pastor alimenta seu rebanho com capim, Moshe Rabbeinu alimentava o povo de Israel com fé. Ele gerava dentro do povo de Israel essa fé, pastor da fé. E ele gerou, como que ele gerava, como que ele alimentava o povo de Israel com a fé, despertando nele a força do auto-sacrifício, que Moshe Rabbeinu chegou através do seu ato de auto-sacrifício. E o Zohar, ele fala que em cada geração existe um Moshe Rabbeinu, existe um Raya Mehemna, existe um pastor fiel. E na geração de Purim era Mordecai. Mordecai, ele era aquele que realmente fez para que ele trabalhou para despertar a fé e o auto-sacrifício no povo de Israel. Quando houve o decreto de Haman, ele foi somente para os Yehudim. Yehudim não somente judeus descendentes de mãe judia. Yehudim quer dizer aqueles que acreditam em Deus. Se o povo de Israel naquele momento se convertesse, não teria o decreto sobre eles. E mesmo assim, Mordecai, ele conseguiu despertar neles esse auto-sacrifício durante o ano inteiro, que isso aconteceu, o milagre de Purim. E por isso, da mesma forma que na nossa paraxá não consta o nome de Moshe Rabbeinu, assim também na Megilat Esther não consta nenhuma vez o nome de Deus. Porque eles conseguiram chegar através do auto-sacrifício no nível da essência divina que está acima de qualquer nome. E isso foi realmente através de Mordecai, que ele era, na verdade, Moshe Rabbeinu, daquela situação, que conseguiu despertar um nível de auto-sacrifício do povo de Israel, que isso trouxe o grande milagre de Purim, a revelação de um nível divino que está acima de qualquer nome. Isso quer dizer a palavra Megillah. Megillah é revelação. Se revelou um nível divino que está acima de qualquer nome, de qualquer letra. Por isso o nome de Deus não aparece na Megillah, igual o nome de Moshe Rabbeinu não aparece na Parashá de Atat Etzaveh. Deus está totalmente na Megillah. Tudo que acontece na Megillah é Deus. Mas Deus está agindo sem revelar o seu nome. Igual na nossa Parashá, Moshe Rabbeinu está agindo como Beatai, você, sem revelar o nome dele. Porque aqui nós chegamos, através do auto-sacrifício, nós chegamos a esse nível de a essência divina, a essência da alma que está acima de qualquer nome, que está acima de qualquer limitação, de qualquer irradiação. É a fonte da luminária que está acima da luz. Vamos analisar um pouquinho essa frase que Moshe Rabbeinu falou. Deus falou que ele ia exterminar o povo de Israel por causa do pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu falou, olha, Deus, se você vai perdoar o pecado deles, caso contrário, apague meu nome da Torá. Está faltando uma palavra aqui, nessa frase. Se você vai perdoar o pecado deles,
3 pontinhos. Caso contrário, apague meu nome. O que Deus falou aqui? Se você vai perdoar o pecado, o que foi dito aqui? O Rashi ele explica que Moshe Rabbeinu diz o seguinte: se você vai perdoar o pecado deles, não precisa apagar meu nome. Caso contrário, apague meu nome. Mas não é isso que está escrito no Passuco. Aqui tem uma explicação interessante do pai do Rebbe, da Bleivitz. O que Deus falou para Moshe Rabbeinu? Eu vou apagar o povo de Israel. Moshe Rabbeinu falou, mas não dá para entender. Você falou, prometeu para os patriarcas que os filhos deles vão ser numerosos, igual o pó da terra, igual as estrelas do céu. Como você vai exterminar esse povo? Você está indo contra a tua promessa. Deus falou, não tem problema. Você vai ficar. Eu vou exterminar o povo. Mas você vai ficar, e de você vai sair todo esse povo numeroso que eu falei para os patriarcas. Então, Moshe Rabbeinu falou o seguinte para Deus: se Deus acha que por causa de mim, o povo dele ia ser exterminado, eu fui o bode expiatório, que por causa de mim, eu fui o árabe, todo mundo pode morrer, eu vou ficar, porque de mim vai ser o povo. Então, eu prefiro eu morrer também. Salve o povo, e eu que morro. Isso que ele falou, e agora, se você vai perdoar o pecado deles, ou não, bem mais, tanto faz se você perdoar ou não. Não interessa se você vai perdoar. Mas uma coisa eu te peço, me apague do livro, já não preciso mais. Porque se Deus tinha a suposição que, para arranjar uma desculpa para matar todo mundo, eu ia ser a salvação, então tanto faz se você vai perdoar ou não. Por eu não quero ser mais essa desculpa. Me apague antes disso aqui. Perdoando o pecado ou não perdoando o pecado. Ele falou, se você vai perdoar o pecado deles ou não, me apague meu nome. Para salvar o povo de Israel, mesmo na suposição, ele estava disposto a se entregar. E isso realmente é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não está disposto a se auto-sacrificar para salvar o povo judeu. Ele está disposto a se colocar em auto-sacrifício para nem colocar a suposição que, porventura, por causa dele, Deus iria castigar todo o povo de Israel. Então, isso quer dizer, esse é o nível de Mesirut Nefesh. Então, ele falou a linguagem dele. Se você vai perdoar o pecado dele, bem mais. E se não, o que quer dizer Ain? Ain é um nível divino muito elevado. Que foi esse nível que chegou Moshe Rabbeinu. Ain é o não, é a essência divina, é o não. Ain é quando a pessoa está no nível que é um nível divino que ele não consegue conhecer. Uma vez chegou para o Rebbe Reshab, um Hassid, e falou para ele que ele estava com um problema muito sério. E ele falou, eu não sei, da onde vai vir minha salvação? Esse é um passuco que nós estamos no Telim 121, que é o Telim do Rebbe. Ele falou, não sei de onde vir a minha salvação. Ele falou, se deu a resposta. Não é da onde vai vir minha salvação. Do nada vai vir tua salvação. Do nível que você nem imagina, de lá vai vir tua salvação. Então, o Rebbe falou para ele, no momento que você vai encontrar um outro judeu, e ele vai te falar a mesma palavra, ajuda ele, que de repente você vai ver que tua salvação vem de onde você menos imagina. E tem uma história inteira, como realmente a salvação vem de um lugar onde ele nem imaginava. E a gente sabe que o Ain é a essência divina que está acima de qualquer limitação. Quem nos traz a força para nós nos conectarmos a esse Ain, Moshe Rabbeinu. E isso que nós comemoramos em Zayin Adar, o nascimento e o falecimento de Moshe Rabbeinu, que é uma coisa só. É a ligação com o Yehudi que ele pode ter com a essência divina por causa que Moshe Rabbeinu chegou a esse nível do auto-sacrifício. E por isso o nome dele não consta na Parashá, que ele chegou a um nível que está acima de qualquer nome. Por isso o nome de Deus não consta na Megillah, que por causa do auto-sacrifício ele chegou a um nível divino que está acima de qualquer nome. E isso acontece com Moshe Rabbeinu em cada geração. Moshe Rabbeinu, depois Mordechai, na época de Purim. E na nossa época, nós também temos um Moshe Rabbeinu. Quem é o nosso Moshe Rabbeinu? Me'ain, do Ain, ele nasceu. O que quer dizer Ain? Ain era Sheitevot, Yud Alav Nissan, aquele que nasceu em 11 de Nissan, Me'ain Yavayasri. Nós temos também o Moshe Rabbeinu, que pela essência ele liga todo judeu com a essência divina. E isso é o Rebbe, querendo dar força para se ligar com a essência divina. Então, essa data de 7 de Adar é a data que traz a maior alegria para o povo de Israel. Por causa disso foi abolido o decreto de Amã. Por causa disso foi abolido todos os decretos. Por quê? Por causa disso o mês inteiro se transformou em alegria. Por causa disso nós temos grandes revelações no mês de sorte. Por quê? Porque no mês de Adar, nesse dia de 7 de Adar,
foi revelada a nossa conexão que nós temos com a essência divina que está acima de qualquer nome. Isso através de Moshe Rabbeinu, que ele nos conectou de uma forma, e assim Moshe Rabbeinu de cada geração, que o trabalho deles é conectar a gente com a essência divina. Isso nós comemoramos nessa data tão especial de 7 de Adar. Então, não é um dia qualquer. Nós falamos da Hanun que nós não estamos no nível dos Rebbeim. Os Rebbeim, já que eles conseguiam sentir, eles já estavam acima. Porque esse é um dia, uma data que conecta a gente nas alturas. Essa 7 de Adar, que leva a gente para a essência que está acima realmente de qualquer nomenclatura, de qualquer limitação, que é a essência divina que está acima de tudo. E é interessante que a nossa Parashá tem 101 psukim. O que quer dizer 101? A Gemara nos diz, baseado no versículo, o Rebbe traz isso no Tânia, no capítulo 14, está escrito no versículo, Veshaftem ureitem, vocês vão vir e observar a diferença que existe ben tzadik le rasha, entre um tzadik e um rasha. Ben oved elokim lashar lavadó, entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus. Ela fala, olha a diferença entre um tzadik e um rasha. Entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus. Pergunta o Rebbe no Tânia, aqui tem uma redundância. Quem é que serve a Deus? Um tzadik. Quem não serve a Deus? Um rasha. Então, o que ele está falando? Entre um tzadik e um rasha. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Aqui é as mesmas duas pessoas. Fala o Rebbe, não. Aqui nós temos 4 pessoas. Um tzadik, um rasha, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não serve a Deus. Quais são essas 4 pessoas? Um tzadik, ele não serve a Deus. Ele já serviu, ele é chamado um servo de Deus. Ele já é uma pessoa que é um servo de Deus por natureza. Um rasha não serve a Deus. Quem é aquele que serve a Deus? Não serve? É um Benoni. Existem 2 tipos de Benoni. Existe um Benoni que serve a Deus. Existe um Benoni que não serve a Deus. Pergunta a Gemara, quem é aquele que serve a Deus? Quem é aquele que não serve a Deus? Então a Gemara nos diz que uma pessoa que estuda 100 vezes cada trecho da Gemara, cada trecho do seu estudo, é uma pessoa que não serve a Deus. Uma pessoa que estuda 101 vezes, essa é uma pessoa que serve a Deus, que estuda 101 vezes. Por quê? Por causa de uma vez a mais? Então a Gemara dá lá um exemplo. Mashal v'shuk shel chamarim, o exemplo de uma feira de burros, que eles alugam burros. Então, eles falam o seguinte, se você vai andar 10 parsaot com burro por dia, você paga 1 moeda. 10 parsaot, mais ou menos 40 quilômetros. Cada parça é 4 quilômetros. Se você vai andar, o burro anda por dia 40 quilômetros. Por dia, você vai andar 10 parsaot, você paga 1 moeda. Mas se você vai andar 11 parsaot, aí você tem que pagar 2 moedas. Por quê? Porque o burro está acostumado a andar 10 parsaot. Se ele vai andar uma a mais, esse é a mais do que o trabalho, um esforço a mais que ele faz. Então, é o dobrado. Né? Ele tira não somente 10 na nota, ele tira 20, porque esse um a mais valeu por todos. Naquela época, era o costume de estudar cada coisa 100 vezes, era normal. Então, não é a pessoa que serve a Deus. Mas quem estudou uma vez a mais, depois já estudou 100 vezes, ele estuda mais uma vez, já está saindo no nariz. Mesmo assim, ele estuda mais uma vez, essa vez a mais que ele fez, é um esforço que ele está fazendo, ele é chamado uma pessoa que serve a Deus. Então, ele merece nota 20, não nota 10. Ele estudou 100 vezes, 10. 101, nota 20. Porque essa vez a mais que ele estudou valeu mais do que tudo aquilo que ele tinha feito antes. Então, essa diferença entre o trabalho simples, que a pessoa serve a Deus, faz a vontade de Deus, ele cumpre Torá, faz mitzvot. Mas ainda não é chamado serve a Deus, é uma pessoa que faz normal, não faz mais que obrigação. No momento que ele faz a mais do que ele precisa, ele usa a força do katit, ele se oprime para fazer a mais do que precisa, o auto-sacrifício, ele chega no 101, então ele chega ao nível que recebe, chamado Oved Elokim. Então, por isso a parashá de Ve'atat Tetzaveh, que fala do trabalho de Moshe Rabbeinu, que é o trabalho do auto-sacrifício, do esforço acima do normal, tem 101 psukim. 101. Um a mais do que o 100. Demonstrando que para a pessoa chegar para esse nível é 101. Através de estudar 101 vezes, mas não é 101, não é somente... É um exemplo. Tudo que a pessoa faz na vida, ele tem que fazer mais daquilo que ele está consumado. O que quer dizer auto-sacrifício hoje em dia? Não tem ninguém com a arma na nossa cara, ou você vai fazer a idolatria, eu vou te matar. Ninguém está hoje, não temos esse problema. Quer dizer, auto-sacrifício hoje em dia.
Mesirut Nefesh, auto-sacrifício, não quer dizer se matar pelo judaísmo. É se entregar, fazer aquilo que eu não quero. Enquanto que a pessoa faz aquilo que ele quer, faz aquilo que a Torá manda porque ele gosta, ele tem prazer, tá bom. Ele não está se auto-sacrificando, mas quando ele vai, quando ele não quer, hoje eu estou cansado, não quero ir na aula, mas justamente eu vou me esforçar, justamente hoje eu vou. Então, esse esforço dele vale mais que toda aquela vez que ele foi, porque ele gosta, porque que ele tem prazer, tá bom, é importante, mas esse dia que ele não quer, não faz, aí realmente isso vale, isso é o auto-sacrifício. Mesirut Nefesh quer dizer Mesirat Haratzon, número 101. Então, essa é a lição que a gente aprende em Design Nadar, que a gente realmente, através do ensinamento de Moshe Rabbeinu, através do esforço acima do normal, nós podemos chegar na essência divina, e esse é o milagre, e mereceu o milagre de Purim, esse foi o milagre de Purim. Por isso, em Purim, a gente chega acima de todas as limitações no Yom Tov. Está escrito que a pessoa tem que ficar tem que ficar alegre no Yom Tov. Mas ele basta beber um copo de vinho, já cumpriu a mitzvah. Em Purim não basta, tem que beber até não saber diferenciar entre Arur, Haman, Baruch, Mordecai, etc. Porque a pessoa tem que chegar num nível tão elevado, não precisa ser com vinho, pode ser com Hassidut. Ele tem que chegar num nível tão elevado. Ele tem que chegar num nível tão elevado que realmente ele não sabe diferenciar entre o que é bom, o que é mal. Para ele tudo está bom. E isso é o nível de Moshe Rabbeinu que nós possamos merecer. Todas as revelações, todas as revelações que Moshe Rabbeinu nos trouxe, os milagres de Purim na nossa vida particular, chegar à essência divina acima de todos os limites, isso vai levar a gente a entender, sair dos limites também do Galut, de todo o exílio, e vamos levar a entrar na Geulah completa e total, através de Mashiach, que seja hoje ainda para todos nós. Muita saúde.